Falei agora há pouco, quando a gente concluiu a questão da Guerra da Secessão, que uma das consequências dela foi que muitos norte-americanos abandonaram o país e foram viver em outros territórios, inclusive no território brasileiro. Então, só para frisar isso, nós temos aqui no Brasil uma região que recebeu alguns milhares desses habitantes dos Estados Unidos que vieram aqui para a região, que não ficaram felizes, digamos assim, com a sua derrota lá, ao mesmo tempo não aceitavam a ideia de que teriam que conviver com os negros recém-libertos, e por isso acabaram, então, migrando para o território brasileiro e acabaram fundando aqui algumas colônias. Então, nós temos 2 municípios do estado de São Paulo que eles estão diretamente relacionados com essa questão aí da migração dos norte-americanos para o território brasileiro. Um deles, vocês talvez já tenham ouvido falar, um deles, inclusive, realiza todos os anos uma festa conhecida como a Festa Confederada. É o município de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, e do ladinho de Santa Bárbara do Oeste tem um outro município que se chama Americana, exatamente por causa dos personagens que teriam migrado aí para o Brasil. Então, só para ilustrar, já que eu falei nessa questão na outra aula, para que a gente possa ter uma noção um pouquinho melhor desse aspecto. Tauan, melhorou bastante, mas ainda quero ver a sua cara, tá? Então, se organize aí para você aparecer na aula também, ok? E continuando, então, com relação ao nosso tema, logo após o término da Guerra da Secessão, os Estados Unidos vão, digamos assim, ter um salto em termos de desenvolvimento, exatamente porque termina aquela divisão interna que tinha levado aí a ruptura, que acabou gerando a Guerra da Secessão, e aí nós temos uma certa ordem estabelecida que vai permitir esse desenvolvimento mais efetivo do território. Então, a partir desse contexto, nós temos aí, portanto, o início do que chama-se de imperialismo norte-americano. O imperialismo norte-americano ele vai se dar principalmente sobre aquilo que nós chamamos de América Latina. As grandes vítimas desse imperialismo dos Estados Unidos serão os países da América Latina, destacando-se aí algumas nações da América Central, tá, que vão sofrer as consequências desse processo, e entre esses países aí da América Central, principalmente Porto Rico, Cuba, mais tarde a Colômbia, quando os Estados Unidos vão iniciar o processo de construção do Canal do Panamá. Então, essas várias nações, de alguma maneira, elas vão sofrer as interferências por parte dos Estados Unidos. Tarsila, eu não consegui te ver ainda. Tá? Então, tem que dar um jeitinho aí na sua câmera para que você fique presente na aula, ok? Analisando, então, esse processo de imperialismo dos Estados Unidos sobre os países vizinhos, vocês podem ver ali no seu texto que ele cita algumas das doutrinas criadas pelos Estados Unidos para justificarem esse processo. Então, nós já tivemos oportunidade de falar lá no início do século XIX da chamada doutrina Monroe. Segundo os norte-americanos,
a América deveria ser dos americanos, né? Essa ideia da doutrina Monroe, ela é bem analisada quando se fala da interferência das nações europeias, no sentido de que precisava-se de uma melhor política com relação às antigas colônias recém-libertas, né? Então, a doutrina Monroe, ela foi elaborada para quê? Exatamente para justificar essa ideia de que os Estados Unidos tinham a sua, digamos, a sua responsabilidade em relação aos outros territórios aqui da América. Então, logo após o término das guerras napoleônicas, lá na Europa, os Estados Unidos alegam que a América deve ter o seu direito à autonomia. É bom lembrar que essa doutrina ela é elaborada junto com o período em que estão ocorrendo as independências, principalmente dos países do antigo Império Colonial Espanhol, mas também é o caso do Brasil, né, que consolida a sua independência a partir de 22, mas tem ela reconhecida em 1825. Então, esse é um dos aspectos que os Estados Unidos usam para justificar a sua intervenção nas nações da América Latina. A segunda justificativa, também já falamos sobre ela hoje, é a história do Destino Manifesto, né? Aquela ideia de que Deus escolheu os norte-americanos para cumprir a vontade divina comandando o mundo. A partir dessa ideia, era necessário que os Estados Unidos levassem o seu progresso, o seu desenvolvimento aos territórios vizinhos. Daí a incorporação de praticamente metade do México e depois também o avanço norte-americano sobre o Mar do Caribe, aí sobre a América Central, principalmente a partir do momento que os Estados Unidos começam a desenvolver uma poderosa frota naval, uma marinha cada vez mais influente. É bom lembrar que é essa marinha que provoca, por exemplo, a abertura lá do Japão, que nós também já estudamos dentro do chamado período imperialista, né? É uma frota da Marinha Americana que vai forçar o Japão a abrir as suas fronteiras. Mas, sem dúvida nenhuma, a política mais forte do século XIX é o chamado corolário Roosevelt ou a política do Big Stick, do grande porrete. Por que essa política? Porque durante o governo, principalmente início do século XX, quando o presidente dos Estados Unidos é o Theodore Roosevelt, ele vai adotar uma política muito mais agressiva em relação aos objetivos norte-americanos. Então, ele usa como justificativa de que ou uma nação era aliada dos Estados Unidos ou ela era inimiga. Se ela era aliada, os Estados Unidos iriam ajudá-las em termos econômicos, em termos de organização política. Agora, se ela fosse uma inimiga, ela seria tratada com a força militar. E com isso, inicia-se um processo de intervenção bélica dos Estados Unidos, principalmente em Cuba e Porto Rico, porque essas são as duas últimas nações da chamada América Espanhola a iniciar uma luta pela independência, bem no finalzinho ali do século XIX, e os Estados Unidos, quando percebem o enfraquecimento espanhol e que essas nações estão prestes a se tornar independentes, o que ele vai fazer? Ele vai mandar suas forças para ajudar nessa luta, né, naquilo que fica conhecida como a Guerra Hispano-Americana, mas, na verdade, as nações já tinham praticamente consolidado a sua autonomia. Com a intervenção norte-americana, passou-se a justificar a influência dos Estados Unidos nessas nações recém-libertadas. E aí, o que vai acontecer? Logo após a independência de Cuba, os Estados Unidos vão aproveitar essa fraqueza da Espanha, vamos dizer, impor condições à Espanha
e com isso conseguem anexar várias outras ilhas que eram anteriormente dominadas pela Espanha, como é o caso da ilha de Guam, as Filipinas e a ilha de e o território de Porto Rico. Com essa anexação, os Estados Unidos se tornam, então, extremamente influentes também na América Central. E o exemplo dessa influência, ela se dá com a obrigação de Cuba implantar na sua Constituição de países recém-independentes a chamada Emenda Platt. O nome Emenda Platt por causa do embaixador dos Estados Unidos em Cuba, cujo sobrenome era Platt. O que diz essa Emenda Platt, basicamente? Ela dá o direito aos Estados Unidos de implantar ou de instalar no território cubano uma base militar, a base de Guantánamo, e, ao mesmo tempo, dá direito aos Estados Unidos intervir em questões políticas internas de Cuba. Isso vai transformar Cuba, basicamente, numa espécie de protetorado norte-americano, ou, como alguns chamam, Cuba vira um quintal dos Estados Unidos. Os interesses norte-americanos vão estar muito presentes aí na primeira metade do século XX em Cuba. A maior parte das refinarias de petróleo, as principais usinas de açúcar, as principais plantações de tabaco e até mesmo a grande rede hoteleira de hotéis de luxo que se instalam em Cuba, com cassinos, com uma série de benesses aí aos turistas norte-americanos, tudo isso será controlado pelo capital norte-americano. E é essa uma das razões exatamente de posteriormente nós termos aí a Revolução Cubana, em 1958-59, e o confisco dessas propriedades norte-americanas por parte do governo cubano. Então, há todo um histórico que ajuda a entender, mas a Revolução Cubana, a gente teve a oportunidade de trabalhar ela lá no primeiro bimestre, né? Então, vocês devem recordar de alguns fatores que levaram a essa revolução, e um dos principais é exatamente esse histórico, quer dizer, como Cuba foi inserida no imperialismo norte-americano e como esse imperialismo durou aí praticamente toda a primeira metade do século XX, até levar a essa insatisfação da população cubana, que vai fazer a revolução e vai confiscar a maior parte dessas propriedades norte-americanas. O outro grande exemplo do grande porrete, do Big Stick, é exatamente a intervenção dos Estados Unidos naquilo que leva à criação do Panamá. Vou lembrar o seguinte: o Panamá fazia parte da Colômbia, tá? Todo o istmo do Panamá, toda essa região aí que liga a América do Sul à América Central, era território da Colômbia, porém, o governo norte-americano tinha interesses econômicos na região. Interesses esses que vêm lá desde o início da ideia de construir um canal ligando o Atlântico ao Pacífico, por uma companhia francesa ainda. A companhia, que era a mesma que construiu o canal de Suez lá no Egito, ela havia iniciado um projeto de construção de um canal atravessando ali o istmo do Panamá, ligando os dois oceanos. Porém, por uma série de problemas, principalmente ligados aí à questão climática, a doenças tropicais, o projeto francês se mostrou muito mais caro, muito mais dispendioso do que se acreditava inicialmente. E isso fez com que os investidores desse projeto francês acabassem abandonando o projeto. E aí o governo dos Estados Unidos comprou esse projeto e iniciou a ideia de construção do canal, mas tentou negociar com a Colômbia a cessão da autonomia dessa região para que os Estados Unidos pudessem administrar o canal.
que aconteceu? O governo do Panamá desculpa, o governo da Colômbia não aceitou ceder esse território, dar a autonomia administrativa desse território para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, visando, então, realizar o seu negócio, começou a mobilizar a população aí local, criou uma série de rebeliões com apoio dos serviços secretos, digamos assim, dos Estados Unidos, até que em 1903 o Panamá proclamou a sua independência e, como um dos seus primeiros atos de independência, cedeu aos Estados Unidos a zona do canal, né, em troca de um aluguel anual, né, de um valor fixo aí por um longo período. Num primeiro perpétuo, né, mas depois esse contrato acabou sendo modificado, acabou se estabelecendo aí que ele teria uma duração de 100 anos, mas agora, no início aí do século XXI, por uma série de questões, principalmente de tamanho, né, do canal não ser mais largo o suficiente para o trânsito de navios de grande porte e a necessidade de grandes investimentos por parte da administração do canal, o que os Estados Unidos fizeram? Eles devolveram o canal ao Panamá. Não sei se vocês conhecem essa história, mas hoje, então, o canal do Panamá está vivendo uma série de obras para ser alargado, mas quem está bancando todo esse processo de investimento é o governo do Panamá e não mais os Estados Unidos. Então, a zona do canal ela foi devolvida ao Panamá recentemente, exatamente para que os Estados Unidos não tenham que fazer todo esse investimento no sentido de garantir o funcionamento. Porque, assim, só em termos de comparação, não sei se vocês conhecem tanto o canal do Panamá quanto o canal de Suez. Já viram alguma coisa informativa sobre eles? Sim ou não? Não? O canal de Suez é um canal, vamos dizer assim, que segue um curso, liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, sem necessidade de eclusas, quer dizer, ele está no mesmo nível do canal, tanto o Mar Mediterrâneo quanto o Mar Vermelho estão no mesmo nível. O que acontece aqui na América Central? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico também estão no mesmo nível, né? Os dois oceanos estão no mesmo nível. Porém, o trajeto entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ele passa por uma série de lagos artificiais que foram construídos no Panamá. E esses lagos artificiais, esse grande lago, o Lago Gatun, ele fica num nível muito acima do nível do mar. Então, o que tem que se fazer com os navios para eles cruzarem do Atlântico até o Pacífico? Eles têm que entrar num conjunto de eclusas. Vocês sabem o que são eclusas, né? São grandes tanques, né, de água. Então, o navio entra nesse tanque, o tanque recebe água, levanta, passa para um outro tanque, levanta, passa para outro tanque, levanta, até chegar ao nível do lago. Aí cruza o lago, quando chega do outro lado, lá no Pacífico, ou quando vem do Pacífico para o Atlântico, ocorre o mesmo processo. Entra num tanque, agora a água é tirada, ele desce a um outro nível, desce novamente até chegar ao nível do mar. O que acontece hoje é que essas eclusas elas são muito pequenas para o tamanho dos navios de transporte, né, dos grandes navios de containers que são usados aí atualmente. Então, por isso, é necessário construir novas eclusas. E é exatamente isso que está se fazendo na região do Panamá. E aí nós temos o porquê da devolução do canal por parte dos Estados Unidos. A base de Guantánamo, é interessante a gente lembrar que mesmo Cuba e Estados Unidos tendo rompido suas relações desde 1959, os Estados Unidos continuam com a sua base militar lá na ilha de Cuba
Inclusive, é o grande campo de prisioneiros norte-americano, né? Principalmente os prisioneiros acusados de terrorismo, eles são todos levados para a base de Guantánamo. Inclusive, há uma explicação para isso, né? Existe uma lei norte-americana que nenhum funcionário do Estado americano pode praticar a tortura em território americano. Como Cuba não é território americano, né? Há vários relatos de tortura aos prisioneiros acusados de terrorismo nessa prisão, exatamente porque ela não está em território americano, né? Então, são algumas questões aí relacionadas a essa questão do imperialismo. Outras intervenções do chamado imperialismo norte-americano na América Central, nós temos a questão da República Dominicana, teve um governo ditatorial aí do Trujillo, que ficou no poder por praticamente 30 anos, a questão do Haiti, que foi domínio norte-americano por vários anos também, né? E principalmente a questão da Nicarágua, que esteve sob domínio de uma ditadura do Anastácio Somoza até praticamente final dos anos 70, quando você teve aí os chamados contras, que conseguiram tomar o poder e tirar do poder o Anastácio Somoza. Então, essa é uma característica marcante do chamado imperialismo norte-americano, a sua intervenção naqueles territórios que interessavam, seja a economia, seja a questão de estratégia política dos Estados Unidos, principalmente lembrando que a segunda metade do século XX ela é marcada pela chamada Guerra Fria. Então, essas intervenções norte-americanas na América Central elas se dão também principalmente para evitar a expansão do socialismo soviético, que se implantou em Cuba a partir de 1960, 61, e que era uma ameaça aos interesses americanos ali naquela região. Então, a intervenção na Nicarágua, a intervenção em Porto Rico, a invasão da ilha de Granada, que vai acontecer também nesse período, ou outra questão que não está presente aqui, mas que é parte desse imperialismo norte-americano, que é a implantação das ditaduras militares praticamente do Uruguai até a Colômbia, pegando toda a América do Sul, desde da metade dos anos 60 até final dos anos 80. Se você pegar o mapa da América do Sul de 1964 até 85, todos os países da América do Sul têm ditaduras militares pró-Estados Unidos no poder. Então, essa também é uma característica da chamada intervenção ou interferência norte-americana na região. Certo? Então, esses seriam os principais aspectos da chamada expansão dos Estados Unidos no século XIX, consolidação do seu território, consolidação da sua influência, primeiro interna e depois externa, com o chamado imperialismo norte-americano. Questões, dúvidas? Nada? Então, a gente tem aí mais uns 15 minutos de aula. Nesses 15 minutos, ou 20, né? Vocês vão responder para mim as atividades da página 17, 18 e 19. Não precisa postar. Resolvam. Ah, terminei, professor. Só faz isso aqui, ó. Me mostra que terminou e pode tirar o final de semana para descansar. Então, beleza? Isso quando faltar uns 2 minutinhos para terminar, eu preciso ver. Então, comecem a fazer agora, da 17 a 19. Se tiverem dúvida, eu estou aqui, é só perguntar.
Quem tem mais dúvida, a Laura ou a Letícia? Eu vejo que elas falam tanto enquanto estão falando, fazendo as atividades. Conseguir escrever mais fácil, que daí vai falando, vai escrevendo. Ah, tá. O cérebro escuta, tá certo, flui melhor.
Pessoal, nosso tempo está terminando, daqui a pouquinho a aula cai. Então, vocês terminem de resolver, tem mais 10 minutinhos aí. Na segunda-feira eu peço para vocês me mostrarem no início da aula, ok? Então, termine aí, se tiverem dúvidas, anotem e na segunda-feira a gente conversa sobre o assunto. Bom fim de semana, até segunda.